Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto, vestindo uma blusa rosa, um casaco preto, e o tema da nossa aula de hoje é o abolicionismo e o movimento negro. Pesquisas recentes mostram que a extinção oficial da escravidão no Brasil foi um processo que teve a participação de diversos protagonistas. Nós tivemos aqui no Brasil muitos atos de resistência dos escravizados, dos negros escravizados, assim como também tivemos a influência do movimento abolicionista, além das questões políticas e pressões para que ocorresse a abolição ao longo do século XIX. As ideias abolicionistas chegaram ao Brasil através de relatos de marinheiros, viajantes, ideias que já circulavam tanto na Europa quanto na América por conta dos processos de independência que haviam acontecido pela América e também a abolição em outros países. Dessa forma, ocorreu também uma influência muito importante, né, que foi um duro golpe contra a escravidão no Brasil, que foi a pressão inglesa, com a imposição de abolir o tráfico de escravizados. Com essa pressão inglesa, em 1831, foi promulgada uma lei que abolia o tráfico de escravizados. Porém, essa lei ela acabou não sendo cumprida. Tanto é que ela foi apelidada de Lei para Inglês Ver. Por quê? Num período que vai desde 1830 até cerca de 1850, chegaram no Brasil cerca de 800 mil africanos. E quando cerca de 11 mil africanos foram capturados nesse tráfico de escravizados, eles acabaram sendo alforriados, porém ficaram sob a tutela do governo imperial, trabalhando em fábricas em troca de comida, de alimento, de bebida, ou seja, na mesma medida, mesmo sendo libertos, eles tinham a sua mão de obra explorada e viviam ainda como escravizados. Além da pressão inglesa pela abolição da escravidão no Brasil, nós tivemos uma importância muito fundamental de grupos de resistência de escravizados, assim como também o movimento abolicionista. Muitos escravizados fugiam para quilombos ou promoviam algumas revoltas. Na Bahia, né, durante o século XIX, ocorreram diversas revoltas. Inclusive, em 1830, pelo Código Criminal do Império, liderar qualquer tipo daquilo que eles chamavam de revolta ou insurreição era punido com pena de morte para os seus líderes. Lutas de escravizados, né, contra a escravidão foram constantes. Na Bahia, por exemplo, tivemos o caso da Revolta dos Malês, que reuniu muitos escravizados, africanos escravizados, muitos descendentes de africanos e até libertos também. No Rio de Janeiro, um outro exemplo é a chamada Revolta Manoel do Congo, que aconteceu em Pati de Alferes, na região de Vassouras, no Rio de Janeiro, que foi um levante de escravizados, né, contra a escravidão. O movimento abolicionista foi um movimento contra a escravidão e buscando uma lei que promulgasse a abolição. Esse movimento, ele se manifestava de diversas formas, através de divulgação de charges, de panfletos, com a criação de jornais
que discutiam o tema da escravidão e se posicionavam a favor da abolição, e também através de comícios. Já no final, né, do século XIX, a partir da década de 1870, as campanhas abolicionistas, elas tomaram vulto em todo o país. Entre alguns abolicionistas que tiveram uma atuação muito importante, nós podemos destacar a atuação de André Rebouças, de José do Patrocínio, de Joaquim Nabuco e de Luiz Gama. E também temos algumas mulheres, como Maria Firmino Reis. Nessa imagem, vemos André Rebouças, que foi filho do conselheiro Antônio Pereira Rebouças, político e advogado, e de Carolina Pinto Rebouças. Nasceu na Bahia e mudou-se para a corte. Estudou na escola militar e formou-se engenheiro. Em visita nos Estados Unidos, nos anos de 1870, revoltou-se contra a segregação racial e mais tarde aderiu à Sociedade Brasileira contra a Escravidão e à Confederação Abolicionista. Monarquista, exilou-se junto com a família imperial em 1889. José do Patrocínio foi filho de um dono de escravizados, João Carlos, e sua escrava Justina do Espírito Santo. Nasceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Foi jornalista, escritor, farmacêutico e ativista político brasileiro. Destacou-se como uma das figuras mais importantes do movimento abolicionista e monarquista no país. Foi também idealizador da Guarda Negra da Redentora, que era formada por negros e ex-escravizados. Luiz Gama nasceu em Salvador, filho de um fidalgo português com a negra Luísa Marim. Apesar de livre, seu pai o vendeu como escravo em São Paulo. Foi escrivão, poeta, jornalista e considerado o advogado de escravizados, sem diploma. Tinha apenas uma provisão do governo. Em 1881, criou a Caixa Emancipadora Luiz Gama para a compra de alforrias. E Joaquim Nabuco nasceu em 1849 no Recife, onde formou-se em Direito. Foi jurista, político e historiador. As obras O Abolicionismo e O Estadista no Império são clássicos da literatura brasileira de sua autoria. O movimento abolicionista foi muito importante para que se chegasse, de fato, à abolição da escravidão. Até porque, através de campanhas abolicionistas, eram promovidas festas arrecadando fundos para compras de alforrias de escravizados. Havia um grande debate, comícios, discutindo a questão da abolição, e muitas dessas sociedades buscavam a abolição sem indenização para os donos de escravizados. É muito importante citarmos também a participação de algumas mulheres nesse movimento abolicionista. Maria Firmino Reis é um exemplo de uma mulher negra, livre, que escreveu o primeiro romance abolicionista, chamado Úrsula. Aos 55 anos, ela criou uma escola para pobres e lá atuou como professora. Uma outra figura feminina importante também foi Maria Tomásia Figueira Lima, que era filha de aristocratas, mas depois, após o seu casamento, tornou-se uma mulher que aderiu às causas abolicionistas. Inclusive, criou a chamada Sociedade das Cearenses Libertadoras no Ceará, combatendo as questões da escravidão. A partir de 1880, a campanha abolicionista ela se alastrou pelo Brasil. Tanto que nós temos a fundação de várias campanhas, de várias associações e de revistas também. Em 1883, por exemplo, foi criada a chamada Confederação Abolicionista, que defendia a abolição sem indenização.
O Clube do Cupim, em Pernambuco, promovia a alforria de escravizados. E, além disso, nas províncias do Ceará e do Amazonas, foi estabelecida a abolição da escravidão antes mesmo da Lei Áurea. Tanto que, por conta dessas pressões populares, o governo de Dom Pedro II estabeleceu a Lei dos Sexagenários, que alforriava os negros escravizados que a partir dos 60 anos, sendo que eles ainda teriam que trabalhar mais 3 anos como indenização. É claro que essa lei era muito difícil, né, de ser cumprida, até porque muitos escravizados não conseguiam viver além dos 60 anos. Os abolicionistas ficaram insatisfeitos com essa lei e logo a campanha abolicionista esquentou. Associações anti-escravagistas publicavam jornais e folhetos e organizavam festas para arrecadar dinheiro destinado à compra de cartas de alforria, e assim iam conseguindo o apoio de diversos setores da sociedade. Aí temos o exemplo da Revista Ilustrada, edição de 1880, falando sobre a campanha abolicionista. E nessa temos a capa do jornal da Sociedade Ave Libertas, que também era uma sociedade abolicionista. Nessa gravura de Ângelo Agostini, crianças negras entregam camélias a Dom Pedro II, as flores que viraram símbolo abolicionista no Rio de Janeiro. Enquanto isso, no parlamento e na imprensa brasileira, discutia-se a utilização de europeus como mão de obra livre nas lavouras de café. Como boa parte dessa mão de obra era negra nessas lavouras de café, o racismo da elite imperial se tornou mais acirrado com a vinda de algumas teorias raciais que colocavam os brancos, né, como uma raça superior e os negros como uma raça inferior. Acabaram também ganhando muito espaço na sociedade nesse momento. Em A Redenção de Kant, a obra aborda as teorias raciais controversas do fim do século XIX e o fenômeno da busca pelo embranquecimento gradual das gerações de uma mesma família por meio da miscigenação. A abolição não trouxe mudanças significativas na vida dos ex-escravizados. Tanto que o governo não deu sequer qualquer tipo de ajuda financeira para que esses descendentes de escravizados, né, e ex-escravizados pudessem sobreviver com dignidade. Muitos acabavam trabalhando em fazendas por salários baixíssimos, que não tinham nem condições suficientes para poderem ter uma vida com dignidade. Alguns se mudavam também para as cidades, tentando algumas melhorias, porém não conseguiam empregos que fossem, que dessem uma assistência melhor para esses ex-escravizados e suas famílias. Apesar de tantas dificuldades, os afrodescendentes não desistiram de buscar uma vida melhor. Para amenizar a luta diária pela sobrevivência, organizavam-se em centros religiosos, clubes esportivos e grupos de lazer, como os que se reuniam na casa de Tia Ciata, no Rio de Janeiro. No pós-abolição, a comunidade negra passou a organizar discussões sobre as condições de vida desses negros que viviam na sociedade e dos efeitos, né, desse pós-abolição. Nos dias atuais, combater o racismo estrutural, que é expresso na falta de democratização de oportunidades e na violência contra os negros na nossa sociedade, é um dos grandes desafios que temos que combater. Agora vamos ao nosso desafio.
Observe a fotografia do abolicionista Luiz Gama. De acordo com a sua atuação, por que ele foi considerado o advogado dos escravizados, mesmo sem o diploma? Nossa videoaula vai ficando por aqui e não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir a nossa próxima videoaula. Até breve!